O meu nome é Alice, eu tenho 21 anos e eu sofria com muitos problemas espirituais. Eu tinha depressão, tinha ansiedade, tinha paralisias do sono, me automutilava. Eu me sentia muito sozinha, então com isso eu me envolvia muito com amizades, muito com a internet, ficava muito focada no notebook. Então nisso fazia com que eu visse coisas erradas e aprendesse coisas erradas também. Os maiores problemas que eu tinha era quando eu ficava sozinha, que vinha o vazio, na frente dos amigos eu era feliz, era sorridente, mas quando chegava ali no meu quarto eu tinha um vazio muito intenso devido a muitos problemas em casa, na família. Só que nessa época eu dormia muito nas aulas, eu não me socializava muito e com isso veio a proposta de se automutilar. Conheci através de uma amiga da escola e eu contando meus problemas para ela, ela falou que essa era a alternativa, né? Que se eu me automutilasse, ia ter um alívio na minha alma. E ali eu comecei a me automutilar. Eu me automutilava todos os dias. O que você sentia? Ao me automutilar, ali eu tinha Na primeira vez, eu senti uma palpitação muito grande no coração. Meu coração acelerou muito. Mas com o decorrer do tempo, aquilo ali trazia alívio. Eu sentia bem, eu tinha prazer de ver o sangue saindo. Porque ali eu se sentia aliviada. Foi o momento mais difícil que você passou? Foi quando eu estava tentando acabar com tudo isso, né? E ali eu tentei cortar os meus pulsos por completo. Só que na mesma hora eu recebi uma mensagem da obreira e ali foi como se eu tivesse um haja-luz. Eu parei e eu voltei a si, porque eu não estava bem consciente do que eu estava fazendo ali na hora. E ali veio o medo de fazer aquilo e ir pro inferno. E como é que foi o seu processo de libertação? Vindo já nas reuniões do Força Jovem, aprendendo nas reuniões que o obreiro fazia com os jovens, eu passei a entender que eu precisava mesmo para aliviar minha alma, era do Espírito Santo. Era Ele que ia dar aquele consolo, era Ele que ia dar aquele alívio que eu tanto buscava na automutilação, nas minhas amizades, em pessoas, em coisas, mas era Ele que ia trazer aquele alívio. Então, na quarta-feira, Ele estava falando sobre o novo nascimento, Ele estava falando sobre a gente verdadeiramente se entregar. E ali eu tomei uma decisão, mas ainda tinha resquício dentro de mim de querer viver no mundo, de querer viver no pecado, de ainda querer aquela vida que eu levava. Então, quando eu vim no encontro jovem no sábado, eu tomei uma decisão. Eu falei, meu Deus, eu não posso sair da mesma forma, porque se eu sair desse jeito, da maneira que eu tô, eu vou fazer tudo errado de novo. Então, eu preciso ser diferente, eu preciso nascer de novo. Então, naquele dia eu me esvaziei totalmente de mim, de quem eu era, os desejos que eu tinha, as coisas erradas que eu fazia que eu não contava para ninguém. Mas ali eu falei para Deus e ali eu pude ter o meu encontro com Deus. E logo após também receber o Espírito Santo, né? Depois de esvaziar-se tudo, eu fiquei ali leve e pronta para receber o Espírito Santo. Como é que foi esse dia? Esse dia foi a melhor experiência da minha vida, porque nada tirava aquela certeza de que Deus estava comigo. Até então eu não tinha tido um amor de pai, de mãe, mas ali eu pude ter a certeza de que Deus estava comigo. Ali, por mais que as pessoas falassem, podia todo mundo falar que eu não tinha recebido Ele, mas ali eu tive a certeza de que Deus Ele era comigo e eu tive a paz que não passava com o tempo. Antes, nas buscas, vinha aquela paz, aquela certeza, mas depois saía. Mas a partir daquele dia foi total e completo. O que mudou dali em diante, Alice? Dali em diante eu pude, até no meu sono, eu dormi bem. Todos os dias quando eu acordava ali, eu tinha uma tristeza dentro de mim, mas a partir daquele dia eu tinha a certeza de que Deus era comigo. Antes eu até ajudava no Força Jovem e eu levava os jovens, mas eu não tinha o prazer de levar eles. E naquela semana eu vi a diferença de eu levar os jovens e sentir aquele amor por eles, aquela paixão de ver eles salvos, da mesma forma que Deus tinha me mudado. Quem é a Alice hoje? A Alice hoje é completa, não precisa de pessoas, não precisa de se automutilar para tirar
Às vezes a gente passa por problemas, situações, mas a gente consegue ali ter forças no Espírito Santo. Não precisa de ir para uma festa, de estar com amizades, de estar com alguém ali do lado. Ela é feliz completa.